Fala galera, mais um dia para o nosso devocional diário. Vamos continuar nossa meditação em Tiago capítulo 1. Eu sou André Maldonado e o AB7 é uma produção do JC na Veia. Tiago capítulo 1, a partir do versículo 19, diz o seguinte: Meus amados irmãos, tenham isso em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Até o versículo 21, vamos fechar os nossos olhos, curvar nossa cabeça e fazer uma oração. Pai, Tu és maravilhoso, Senhor, a Tua palavra é eterna. O Senhor é santo e bom. Como é bom andar nos Teus caminhos, Senhor. Como é bom estarmos na Tua presença. Quão agradáveis são os Teus caminhos. O Senhor é santo, o Senhor é fiel, mesmo quando nós somos infiéis. O Senhor é justo diante da nossa injustiça. O Senhor é santo diante do nosso pecado. O Senhor é perfeito diante da nossa imperfeição. Nós não merecemos, mas a Tua graça nos alcançou. E por isso nós te agradecemos, Senhor. Te agradecemos pela Tua graça, te agradecemos pela Tua paciência, te agradecemos pelo Teu perdão, te agradecemos pela provisão, te agradecemos pela Tua presença em nós. Obrigado, Senhor. Eu peço, Pai, perdoa-nos porque nós pecamos, perdoa-nos porque nós erramos, falhamos com o Senhor, entristecemos o Teu Espírito, perdoa-nos, Senhor. E eu peço, Pai, ajuda-nos a permanecermos na Tua presença, ajuda-nos a perseverarmos, Senhor. Ajuda-nos, Pai, a entendermos os nossos sentimentos e de onde eles vêm, de maneira que tudo que nós falamos, pensamos e fazemos esteja de acordo com a Tua vontade, esteja de acordo com a Tua palavra. Ajuda-nos a andarmos perfeitamente nos Teus caminhos. Eu peço em nome de Jesus, derrama uma bênção sobre as nossas vidas, uma graça sobre nós, para que nós perseveremos fazendo aquilo que é correto, aquilo que está certo diante dos Teus olhos, Pai. Eu peço em nome de Jesus, ajuda-nos, Senhor, porque nós dependemos, nós precisamos do Senhor. Pai, abençoa cada pessoa que está nos acompanhando aqui nesse episódio do AB7, esteja com cada uma dessas pessoas, que seja um final de semana maravilhoso para cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Antes da gente continuar, se você não é inscrito no canal, se inscreve no nosso canal do YouTube. Compartilhe o AB7 com outras pessoas e se você quiser comprar o livro Muito Além de um Pai, lá no nosso blog, www.jcnaveia.com.br, vai ter um banner para você poder comprar. Galera, 3 versículos onde Tiago fala sobre um tema muito importante, né, que são os nossos sentimentos. Na verdade, ele fala um pouco mais sobre a ira, né? Ele diz o seguinte: meus amados irmãos, tenham isso em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Ele fala um pouco mais sobre a ira, mas eu acho que a gente pode expandir isso com alguma segurança para os nossos sentimentos ruins, né? O que o Tiago está falando aqui não se irem, galera. Não se irem com facilidade, porque a sua ira não produz a justiça de Deus. Olha, isso, galera, isso aqui é maravilhoso. Às vezes a gente fica nervoso com as coisas. Não, eu tô bravo porque aconteceu tal coisa, tal pessoa falou tal coisa. E o que o Tiago tá falando assim, tá bom. Você ficou bravo, e daí? Não mudou nada. Porque a sua ira não produz a justiça de Deus, porque a justiça de Deus não é a nossa justiça. A justiça de Deus é muito superior à nossa justiça. Então a sua ira é inútil. No final das contas, o que ele está falando é isso. Essa sua ira aí contra essa pessoa não muda nada. Porque a sua ira não produz a justiça de Deus. A sua ira é só um sentimento negativo que você está tendo em relação ao seu irmão e que Jesus vai ser muito enfático ao dizer que é pecado. Então, galera, Tiago, quando a gente conecta essa passagem de Tiago com o que Jesus fala,
a gente percebe que não só a ira é inútil, como muitas vezes ela é um pecado contra o nosso irmão. E daí Tiago, ele também dá aqui pra gente a chave, ele fala o seguinte, dá duas chaves, né? Primeiro, a ira não produz a justiça de Deus. Não é porque você ficou irado, não é porque você ficou com raiva, que Deus vai agir, que isso vai trazer a justiça do Senhor. Por quê? Porque a nossa justiça e a justiça do Senhor, elas são completamente diferentes. Vou dar um exemplo aqui para ficar mais claro. Fiquei irado com a minha esposa. Fez alguma coisa que eu não gostei. Fiquei irado, fiquei com raiva. Fiquei com raivinha dela. O que isso muda? Deus vai lá e vai falar, olha, ele ficou com raiva de você. Pô, tem que resolver. Deus não vai fazer isso, galera. Não vai produzir a justiça de Deus isso. Só vai afetar a mim e a ela. Às vezes nem a ela, às vezes só vai afetar a mim. Que vou ficar com raiva, que vou ficar rancoroso, que vou guardar aquilo no meu coração, que não vou liberar perdão. E quem vai colher o fruto disso sou eu. Adiantou de alguma coisa ficar irado? Não, não adiantou. Não adiantou. Então a gente primeiro precisa entender que a nossa ira não produz a justiça de Deus. A justiça de Deus é algo que nós devemos nos submeter, porque ele faz justiça nas situações que ele entende onde são necessárias. Certamente na briga de um casal, desculpa, vou refazer aqui, provavelmente na briga de um casal é algo que ele não deve, acho eu, produzir a justiça dele. A gente tá muito, galera, aqui no Brasil principalmente, a gente tá muito acostumado a falar, Deus vai pesar a mão, nem vai. Se duvidar, nem vai. Porque é só ira mundana, é só ira da carne. Quando é que Deus produz a justiça dele? Quando o pecado chega num nível que ele fala, bom, agora eu preciso intervir. É aí, é nesse momento. Claro que existem outros momentos, né? No final dos tempos Deus vai trazer justiça. Em alguns momentos Deus vai trazer justiça. Mas na maioria das situações, onde, como a gente vê ao longo da palavra, Deus não traz a justiça dele. Vou dar um exemplo aqui. Tem um momento onde os apóstolos chegam para Jesus e falam assim, Senhor, você quer que a gente ore para que desça fogo do céu e consuma eles? Jesus fala, galera, vocês não estão entendendo nada, gente. Que papo é esse? Que papo é esse, gente? Vocês não estão entendendo, vocês estão ouvindo o que eu estou falando? Claro que não é assim que Jesus fala, né, gente? Mas interpretando aqui a passagem, ele fala, galera, não é isso. Então esse é o primeiro ponto. Deixa eu avançar para o segundo aqui. O segundo ponto é, ele dá outra chave, ele fala assim, ó, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar. Galera, quando a gente fala muito, quando a gente está mais disposto a falar do que a ouvir, a gente provavelmente está cometendo uma falha na gestão, no cuidado dos nossos sentimentos. Galera, os nossos sentimentos a gente precisa controlar, a gente não pode ser controlado por eles. Quando você é controlado pelos seus sentimentos, você provavelmente vai errar. Quando você não está no controle daquilo que você sente, você provavelmente vai errar. E eu não estou falando que você não deve sentir a raiva, que você não deve sentir o medo, que você não deve sentir o desespero, que você não deve sentir a alegria. Não é isso. O que eu estou dizendo é que quando você não controla, quando você não identifica e está no controle do sentimento, você provavelmente vai errar. Vou dar um exemplo extremo aqui. Você está muito alegre, muito. Putz, aconteceu um negócio muito legal com você, você ficou muito alegre. Se você não perceber isso acontecendo, você provavelmente pode cometer algum excesso. Algum excesso. Vou dar um exemplo bem simples aqui. Gastou mais do que devia. Ficou tão alegre, falou, não, a gente merece, vamos lá, vamos gastar. Gastou dinheiro mais do que devia, não vai conseguir pagar as contas. Peguei um exemplo bem leve, tá? Bem leve. Outro exemplo, ficou com raiva. Não percebeu isso. Começa a ficar com mais raiva acaba cometendo alguma coisa ruim, fazendo alguma coisa ruim. Quando nós não estamos no controle dos nossos sentimentos, quando os nossos sentimentos nos controlam, nós provavelmente vamos fazer coisas erradas. Então o que o Tiago nos ensina é, sejam prontos para ouvir, tardios para falar. Quando nós ouvimos mais e falamos menos, nós provavelmente já começamos a controlar os nossos sentimentos. Identificamos a raiva, identificamos o porquê daquela raiva e a gente controla. Então, que a gente possa aprender muito. Galera, medita muito nesse texto, por favor. Tem muita coisa pra gente aprender aqui, tem muita coisa pro Espírito Santo falar com a gente nesse texto. Mas para não me alongar mais ainda nesse episódio de hoje, essa é a mensagem. Deus abençoe a sua vida. A gente se vê amanhã, se Deus quiser. Paz.